Moloch é uma divindade venerada pelos babilônicos, frequentemente representada como um ídolo de bronze com cabeça de touro com as mãos estendidas sobre um fogo, geralmente associado à prática do sacrifício humano. Enquanto alguns estudiosos argumentam que nenhum deus fenício com cabeça de touro era conhecido por existir, o deus do sol era frequentemente representado de acordo com a era atual do zodíaco, que, 4.000 anos atrás, era touro. De acordo com os relatos antigos, a estátua era oca, com uma chama acesa em seu interior. Embora o nome Moloch fosse tradicionalmente considerado como significando rei, devemos recorrer aos sumérios para entender seu correto contexto astrológico. Os antigos sumérios foram os primeiros astrônomos academicamente reconhecidos, creditados por criar o primeiro registro histórico do zodíaco, e usar os 7 objetos celestes, não fixos, para desenvolver a semana de 7 dias. O primeiro dia da semana, domingo, era dedicado ao Sol, e o último dia, sábado, também era dedicado ao Sol, sendo que sábado era nomeado após Saturno. No entanto, os sumérios mencionavam 2 sóis, um que vemos brilhar durante o dia, e seu equivalente noturno, que aparece durante a noite. Essa descrição babilônica antiga de Saturno como a estrela negra se estendeu aos gregos e hindus, particularmente por volta de 700 a.C., e deve ser considerada em um contexto simbólico, em vez de literal. Os gregos referiam-se a Saturno, o deus romano Cronos, associado à agricultura, mitologia e ciclos de tempo, é comparado a Saturno. Na mitologia, Cronos consome seus 12 filhos, representando os 12 meses solares, ou as 12 casas zodiacais do Sol, apenas para vomitá-los novamente, simbolizando criação, destruição e renascimento. Embora Saturno esteja ligado à morte, deve-se entender no contexto de uma colheita cíclica, oposta à primavera, como parte do ano solar. Vários nomes como Bel, Cronos, Elohim e outros designam Saturno. Bel é o Cronos sírio, derivado de Keren, que significa brilhar. Assim, o termo Sol Negro pode ser aplicado ao representante solar à noite, que é Saturno, mas em vez de apenas olhar para ele em termos noturnos, também se aplica ao ciclo anual da colheita, razão pela qual a celebração conhecida como Saturnália era celebrada antes do solstício de inverno, uma antiga festa romana, em homenagem a Saturno, como uma divindade agrícola. Parte de uma religião de fertilidade ou natureza, os romanos chamavam Saturno de Senhor da Morte, o lado escuro do sol do verão, o sol negro do inverno. No entanto, deve-se considerar seu significado simbólico como um aspecto malévolo ou escuro do sol, envolvendo rituais como sacrifícios, intoxicação por ingestão de substâncias psicodélicas ou álcool, estados alterados de consciência, devido a orgias prolongadas, além de seu contexto alquímico de transformação. Na alquimia, os 7 metais conhecidos desde os tempos clássicos na Europa foram associados aos 7 planetas clássicos. A correlação exata variou ao longo do tempo, mas ouro, prata e chumbo sempre foram associados ao Sol, Lua e Saturno, sendo o Sol e Saturno o foco hoje. Assim, quando ouvimos o termo transformar chumbo em ouro, referimos-nos a Saturno como chumbo e ao Sol como ouro, o que, em um contexto espiritual e alquímico, fala sobre transmutar ou refinar energia. O chumbo é o mais baixo dos metais básicos, e dizia-se que carregava toda a energia necessária para sua completa transformação em ouro. Saturno é o planeta mais distante do Sol na alquimia, e, para o alquimista, o chumbo é a medalha de redenção e transformação. Astrologicamente, Saturno é representado por Capricórnio, a cabra, e também rege Aquário, um arauto de uma nova era, e simboliza a transformação. Enquanto o Sol diurno representa o espectro exaltado e cristão, se olharmos para isso em um contexto cristão, o outro polo oposto, o Sol noturno ou Sol negro representado pela cabra com chifres, poderia ser visto como satânico. Dito isso, são 2 lados da mesma moeda, e um não poderia existir sem o outro, da mesma forma que a escuridão e a luz precisam uma da outra para existir. Isso pode ser interpretado de várias maneiras.
Esotericamente falando, embora a alquimia se refira à transformação do chumbo em ouro, o processo alquímico interno tratava realmente de transmutar a energia crua do sexo carnal em ouro espiritual, refinando a luxúria carnal em criatividade e sabedoria divina. Esse conhecimento de transmutação energética sagrada foi proibido pela Igreja. A prática tântrica de prolongar e intensificar o clímax bem-aventurado da relação sexual e separá-lo da expulsão da essência vital masculina permite que o praticante aproveite a energia vital, conhecida como Chi no Oriente, prana no subcontinente, e vril em sociedades secretas europeias, refinando-a em luz espiritual. Dito isso, as técnicas esotéricas das escolas de mistério destinadas a libertar a alma não se limitam às práticas sexuais, pois também é considerado importante remover bloqueios emocionais profundos, geralmente adquiridos através de eventos traumáticos passados, que restringem o potencial energético da pessoa, o qual é melhor articulado por psicólogos e alquimistas como Carl Jung, que disse: "Não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente." No entanto, esse último procedimento é desagradável e, portanto, não popular. O subconsciente pode ser visto como o aspecto sombrio da mente, e acessar esse aspecto do eu é o ponto focal de muitos rituais das escolas de mistério, que ocorrem em determinados intervalos do ano. Em uma teologia astral, a jornada ao submundo é o período noturno quando os corpos celestes desaparecem abaixo do horizonte. Quando um objeto é visível, é considerado doador de vida, como o Sol durante o dia, e seu polo oposto é sua sombra escura, oculta, que Jung considerava o subconsciente. Na forma de uma pomba, Sofia desceu à água e gerou Saturno, que é idêntico a Yahweh ou Jeová. Como já mencionamos, Saturno é o outro Sol, o Sol Niger, o Sol negro da alquimia. O termo Sol Niger, que significa literalmente Sol negro, refere-se à primeira etapa na criação da pedra filosofal, o negrito, que significa negritude. Na visão de Jung, é o lado sombrio da psique, que drena a energia vital da consciência, enquanto não é iluminado ou conscientemente iluminado, portanto, é considerado morto e representa um esqueleto. Na antiga Mesopotâmia, Saturno era chamado Moloch, conectado à bacia solar, e, como já estabelecemos, não era separado da religião solar, o que significa que também era considerado um aspecto sombrio do Sol. Isso se aplica à Babilônia, os hititas, amoritas e fenícios, que usavam os termos Bel ou Baal, e para quem eram feitos sacrifícios de crianças, juntamente com intoxicação ritual, orgias e estados alterados, pelos quais os sacerdotes e sacerdotisas poderiam se comunicar com consciências superiores, para supostos propósitos de adivinhação, que poderiam ser considerados demônios, espíritos, deuses, entidades desencarnadas ou anjos interdimensionais.